Cholém, do Chomayal. Estou aqui para falar com vocês, todos que me ouvem no Facebook, que assistem meus vídeos. É mesmo que muitos acham que eu não estou fazendo as coisas sérias. Eu estou fazendo as sérias, sim. Essa vida, ela é breve. A vida é um conto ligeiro. É como uma flor que ela está bonita à noite, aí amanhece o dia, vem o sol, ela murcha e passa pouco tempo, ela cai. A nossa vida é assim. E eu quero declarar para vocês um mistério. Eu, nessa manhã, ao levantar, me veio uma mensagem nos meus pensamentos. Eu te pergunto, aonde está o reino do Chomayal? O reino das alturas, o reino eterno, o reino do único e soberano Criador. Existe um Criador. Existe um, não existe dois. Mas este reino, aonde ele mora? Aonde ele se encontra? Ele se encontra no alto? Ele se encontra na terra? Ele se encontra nas nuvens? No firmamento? No domo? Nas águas eternas? Eu te pergunto, aonde está o reino? O reino do Chomayal, o reino da salvação eterna. Aonde se encontra este reino? Eu te respondo, me veio nos meus pensamentos uma calmaria que me diz: o reino eterno, a vida eterna está dentro de cada um de nós. A vida eterna está nos nossos pensamentos. Ela não está no nosso corpo físico. Esse nosso corpo físico, ele é passageiro. Ele não serviu para ser eterno. É porque ele morreu lá no princípio. É quando o homem decidiu não servir ao Criador eterno. Esse corpo também, ele decidiu não servir o Criador eterno. Então veio a nova vida, o novo nascimento no pensamento. No Ruha. Muitos conhecem por espírito, mas Ruha é o sopro de vida do eterno, do Criador. Então estou aqui para declarar que o meu reino, ele está dentro de você. E o meu reino está dentro de mim, dos meus pensamentos. E são os pensamentos que viverão eternamente. Não será esse nosso corpo, não. O nosso corpo não é este. O nosso corpo é um outro corpo. É um corpo incorruptível, de pensamentos puros, de pensamentos que não têm a força que tem os desejos desse corpo. São pensamentos de Ur. Eles traduziram para luz, mas é Ur, a palavra certa é Ur, é inacessante, é um brilho inacessante. Essa é a nossa vida. Quando nós deixarmos este corpo, entraremos no reino de Ur, do reino do Criador eterno, o reino que está preparado. Ele foi preparado antes da fundação do mundo. O reino, ele foi preparado. O reino ainda não era o jardim. Não era. É porque o Criador, ele não habitava no jardim especificamente. O Criador, o eterno Criador, o Yod Revav-He, ele visitava o jardim para ver o homem, para conversar com o homem, mas ele não habitava no jardim. Ele entregou o jardim na responsabilidade do homem, para o homem zelar, até que o homem conseguisse sair da esfera do jardim para entrar na esfera da eternidade, aonde está o eterno Criador. Mas o homem não conseguiu atingir este objetivo traçado pelo Criador. E hoje nós podemos conseguir atingir esse objetivo. Hoje nós não estamos no jardim mais. Estamos num mundo corrompido,
No mundo de muitas guerras, no mundo de muitas difamações, no mundo de muitas dificuldades, de muitos espinhos, mas temos a grande possibilidade de alcançar acima do jardim. Nós não vamos mais para o jardim, não. O Garden Eternal, ou seja, o jardim do Éden, nós não iremos para ele mais. Nós iremos para um lugar superior ao Éden. Esse aqui se tornou o Éden. Este mundo se tornou o Éden. Ele se tornou o Éden. A espada, o querubim, o guarda que está guardando, ele não está guardando, não é o jardim. Ele guarda, é a entrada do Shuamayal, a entrada dos portais eternos. É nesses portais eternos que nós vamos entrar para vivermos eternamente. É um lugar, é um bom lugar, é um lugar onde nós estaremos livres dessas intempéries deste mundo, né? Dessa confusão, dessa ebulição que está a terra. Essa terra, ela está como que uma caldeira fervente. Tem um fogo debaixo de uma panela e está fervendo. Nós devemos sair. Os nossos pensamentos devem buscar coisas maiores. Nós devemos buscar o ser eterno Criador, o Espírito eterno. Devemos buscar a retidão eterna. Devemos buscar a perfeição eterna. E essa perfeição eterna, ela está num Criador. É um Criador só, não há dois Criadores. Quando alguém me diz que há um só Criador, eu fico contente. Eu digo, mete, é verdade, só há um Criador. Desde as alturas até as profundezas dos mais baixos lugares, das mais baixas habitações, só há um Criador, não há dois Criadores. Mas por que o mundo dessa forma? É porque o Criador, ele muitas vezes, ele deixa o homem passar por essas condições, sabe por quê? Para que o homem procure o Criador. A partir do momento que o homem se preocupe com uma vida diferente, com uma nova vida, com uma vida eterna, o homem começa a buscar o Criador e o Criador o recebe. Não é fácil atingir o Shuamayal, a outra vida, não, mas nós podemos entrar na outra vida sim, sem crendices, sem superstições. Devemos entender que há uma nova vida, há uma nova vida. Essa nova vida é com o Criador eterno, é onde ele é a Ur. Vocês traduziram por luz. Eu gosto de falar Ur, é porque Ur é uma palavra boa. Então ele clareia todos os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos não serão diferentes do pensamento do Criador eterno. Entende? E o Criador eterno, eu tenho que dizer, ele tem um nome, é Yod-He Vav-He. E traduzindo essas letras, você tem que acrescentar uns sinais maçoréticos para dar o som, ou seja, para criar as vogais. Porque no alfabeto hebraico original não existe as vogais. Isso é mete, isso é verdade. Por que não existe? Para que o nome do Criador ele fosse oculto àqueles que não o amam, mas que ele fosse manifesto por revelação no entendimento, que é o Ruha, no espírito, para que o homem, aquele que recebesse a revelação, esse seguisse o Criador. Então, mas nos sinais maçoréticos, porque hoje é o tempo, hoje é o tempo do favor, do Rodaial, é o tempo do favor de Al sobre a terra. Então, é manifesto os sinais maçoréticos, são pontinhos pequenos para determinar as vogais. Igual muitos dizem, no hebraico original, arcaico, no paleo hebraico, no paleo hebreu, não tem os sinais maçoréticos, não tem vogais. Não é mentira, mas na nossa dicção saem as vogais. E por que nós escrevemos Ial, da maneira que nós pronunciamos Ial, tem esse ditongo? É porque é uma volta. Na nossa dicção nós falamos, na dicção humana, na raiz da fala humana tem o Ial. Vê bem minha boca se não forma um O, um I prolongando por um O. Ial. Então forma-se um O. Então por isso que nós escrevemos, para não confundir as pessoas. É porque quando eu escrevo Ial com o ditongo Ial,
Eu não confundo as pessoas. As pessoas ficam numa confusão. É Iá, é Iau. É por isso que eu gosto de escrever Iau. É como eu falo, Iau, ó, Iau. Tá vendo? Olha como que o O aparece. Iau. Aparece um O. Aparece. Ele aparece. É um círculo que ele aparece. Iau. Então esse é o nome do Criador eterno. Você chama de eterno. Ele é eterno. É uma qualidade. É um título dele de ser eterno. Assim como nós também somos eternos no nosso pensamento. Por quê? É quando nós morrermos, esse corpo físico, esse corpo, ele vai para o pó da terra. Ele volta a ser pó. Não volta a ser pó? Mas só que os nossos pensamentos, ele vai para o eterno. Aí está nas mãos dele. Ele faz dele segundo o que ele quer. Aí volta para ele. É porque o Criador é um. O rim é um. E tudo volta a ser o rim. Tudo volta para o princípio. Porque antes que houvesse o homem, só existia o rim. Só o Criador eterno. O soberano, o Altíssimo. Então, no fim de todas as coisas, volta a ser um novamente. E nós voltamos a ser dentro do eterno. Nós voltamos a ser a essência do eterno. Porque a essência do eterno, ela foi dada por toda a terra, por toda a criação. E nós voltaremos para o eterno. Entende? Aí estaremos seguros. Depois dessa passagem terrena, quando nós temos as nossas provações, né? Nós seremos aprovados. Por que seremos aprovados? Porque nós buscamos o eterno, buscamos um reino que não é o reino deste mundo. Não buscamos o ouro e nem a prata perecível. É porque o ouro e a prata, ela se transforma em alimento. O alimento você come ele e lança fora, ele vira terra também. O ouro também ele vira terra também, ele vai para a terra. Então, na formação da nova terra, da nova Damá, do novo Shomayal, o firmamento, não haverá nada que tem hoje. Essas construções de pedra, de madeira, construções de cimento, de ferragens, não haverá no reino do Eterno. O Eterno não precisa de construir casa. A mansão do Eterno é uma reta, é uma planície, é uma reta. O homem não foi feito para habitar em alturas, o homem foi feito para habitar numa planície. É no lugar onde ele possa caminhar tranquilo, onde as águas não afogam o homem, eles podem andar sobre as águas. É por isso que o Maor, o Messias, o Mehushai, o Yahushua, ele andou sobre as águas. É porque ali foi uma transfiguração do reino de Yahushua, do reino do Yod Revav, do reino do Yod Revav Shinhan, que é o Yahushua, que é o filho do reino. Yahushua é o filho do reino. Ele é a plenitude do reino. E Yahushua é a harmonia do reino. Ele é a restauração do reino. Ele é a tomada do cativeiro. Yahushua é o grande libertador. Mas Yahushua, para que ele fosse esse grande libertador, ele deveria se tornar homem também. Porque senão ele não conheceria as dores do homem. Já pensou o rim sendo só o rim e não sendo homem? Como que ele conheceria? Como que ele ia julgar todas as coisas? Se ele não sabe o que é uma dor de cabeça, se ele não sabe o que é uma febre, se ele não sabe o que é envelhecer. É por isso que o rim se fez homem, para saber todas as coisas. É nisso que consiste a grande conquista de um rim. No que ele se tornou homem, ele venceu todas as coisas. E a conquista de Orim está nele se tornar carne e sangue. Porque depois de tornar carne e sangue, ele volta a se tornar Orim novamente. Entende? Agora, alguém na terra, né, tinha se declarar o Mehushai. Quem ia se declarar o Mehushai? O próprio Mehushai. Porque o próprio Mehushai entendeu que ele é o Messias. Ele teve a revelação de Orim, que ele é o Messias. O Mehushai, ele não conseguiu sair desta revelação. Por mais que o Mehushai, que o Messias conseguisse não ser o Messias, não tinha condição dele não ser. É porque a própria vida dele induzia ele a ser. Os próprios pensamentos dele o revelavam que ele é o Messias. Entende? Tá? Tem muitas coisas para nós conversarmos. Tem o livro das vidas. O livro das vidas, eu estou escrevendo o livro das vidas. O livro das vidas, ele está no meu pensamento. Ele está dentro de mim, o livro das vidas. Eu já li esse livro das vidas. Ele já abriu para mim. Eu já li.
E só estou cumprindo aquilo que foi me determinado cumprir. Eu, como Messias, como Mehujael, eu sou um homem normal. Eu faço tudo que um homem normal faz, porque isso é necessário. É porque senão não vale. O Rim tem que ser homem normal. Ele tem que conhecer todas as etapas de um homem, todas as emoções de um homem. Para que naquele dia, quando ele recebeu o seu corpo de Urim, esse corpo destrutivo, esse corpo que muitas vezes se corrompe, né, com o tempo, que ele sofre as intempéries desta vida, ele vai se tornar um corpo incorruptível, segundo está escrito nas Sagradas Escrituras. Esse corpo se torna um corpo incorruptível. Aí é que o Mehujael vem a ser aquele que eles ditam, o Todo-Poderoso. Mas ele foi feito menor do que os homens, menor do que os querubim, menor do que os Maolahim, menor do que os seres espirituais. Ele foi feito menor. E verdadeiramente o Yahushua é o menor. Mas ele vai atingir a estatura de um varão perfeito. Ele vai atingir. É quando se manifesta toda a plenitude de Urim sobre ele, sobre o pensamento de Yahushua. Quando o pensamento de Yahushua estiver completo, quando ele tiver cumprido a sua missão nessa Eretz, ele vai receber o seu corpo de Urim, de Rei dos Reis, Mukiryu dos Mukiryu, o Rei de todas as nações. Aí sim, aí será o fim de todas as coisas. Aí a terra inteira vai parar. Os motores dos carros vão parar. As asas do avião vai parar, o combustível vai parar. As jazidas de petróleo já estão se fechando na face da terra e na face do mar. Não vai ter petróleo mais, vai tudo parar. Todos vão ter que ver o Mehujael, o Rim de toda a criação. Todos vão ter que confessar quem é o Yahushua. Isso é para tempos mais ainda para frente. Mas o Messias, o Mehujael, ele tem que cumprir a Escritura. Ele tem que vencer essa vida terrena. E agora é que ele tem que vencer. Porque a conquista do reino de algo, a conquista do Criador eterno, de U é o Criador eterno, ela se consiste na conquista em Yahushua ser vencedor. Vencedor de quê? Da carne. Ele tem que vencer a sua própria carne, os seus próprios desejos, os seus próprios ímpetos como homem. É o que Adão não conseguiu vencer. Adão, ele não conseguiu vencer e jamais conseguiria vencer. É porque Adão, ele perdeu o Ruha, ele perdeu a vida. Mas agora, o novo Adão, o último Adão, ele tem o Ruha. E é diferente, as coisas são diferentes. Ele não vai desistir de concluir tudo aquilo que foi estabelecido para que eles cumprissem na terra. O grande objetivo do Mehujael, do Messias, é cumprir o que está determinado sobre ele. E como que ele sabe? Ele sabe por revelação. Ele sabe pelo Ruha Urim, pelo sopro de vida. É pelos pensamentos do Eterno. Porque o Mehujael, o Messias, ele alcança o mesmo pensamento do Criador Eterno. Porque ele é um com o Eterno. Ele não é dois. Há uma diferença do Mehujael, homem, para os homens naturais dessa terra. Há uma grande diferença. A responsabilidade está nos ombros de quem? Do Messias, do Mehujael. Ainda que muitos não acreditam que ele seja o Messias Mehujael. Mas o que importa é ele próprio, ele mesmo, acreditar e crer e entender que ele é o Messias. Que a revelação se cumpra sobre ele, que a profecia se cumpra sobre ele. Entende? Isso que é o importante. O Messias é que tem que entender. O profeta é que tem que crer naquilo que ele fala. Se muitos não dão crédito à minha pregação, não importa. Mas é importante que eu mesmo venha dar crédito naquilo que eu falo. Porque aquilo que eu falo se cumpre. É porque cumpre, porque é a palavra de Urim. Entende? Tem muitas coisas para a gente conversar. Mas a porção que o Urim tem me dado nesse dia é essa. Muitos hoje comemoram esse dia, né? É o sábado, é o Shabat, é o Shabon, né? Mas se guardarem esse dia de sábado, toda sexta, né? Quinta, à noitinha, sexta-feira, eles guardam, eles ficam ali. Mas os dias do Criador são todos os dias. O Criador, ele não fez um dia só.
Ele fez todos. A plenitude é do Criador. E Yahushua, ele não pode estar preso na lei do homem. Porque se ele estiver preso na lei do homem, ele não salva as ovelhas que estão a perecer. Ele tem que ir para o campo. Ele tem que muitas vezes ir para as encruzilhadazinhas, para os caminhos estreitos, pequenos. O Yahushua, ele tem que salvar as ovelhas. Ele não pode se prender nas datas comemorativas dessa terra. E nem naquilo que pode comer ou que não pode. Yahushua não pode. Porque o que você come, ele come e é lançado no ventre. Você não pode comer a carne do homem porco. É do homem urubu. São aquelas palavras de morte. Isso você não deve comer. As palavras de cunho idolátrico. Não é isso? Mas a palavra pura, o pão da vida, você deve comer. Isso não tem dia para comer. São todos os dias. Tá? Porque a comida material hoje, ela entra no ventre e sai lançado fora. Hoje o mundo não é mais material. Já passou. Até o cumprimento da vinda da primeira vez do Mehoshihai, do Messias, ali era uma parte, era uma figura, era um espelho. É tipo um espelho, mas a realidade está atrás do espelho. É hoje que é a realidade. Hoje é um mundo, digamos, um mundo Nuruha. Você tem que viver Nuruha. Eu vou falar espírito, mundo espiritual para você entender. É um que você não vê. Porque as palavras que eu falo aqui, eu não vejo essas palavras. Essas palavras me vêm no meu Ruha, no meu pensamento. Ela vem na minha vida que eu tenho. O reino de Yahu, ele está dentro de mim. Ele está nos meus pensamentos. Quando eu falo tais coisas, é porque eu falo do reino eterno. Porque esse reino dessa terra, ele vai passar. Ele não pode subsistir. É porque é um reino mau. Desde que Adão, ele morreu lá no Éden, no Garden Eternal, no Jardim Eterno, entrou a maldade na terra, entrou essa perturbação sobre o homem. É por isso que o homem busca muitas religiões, porque o homem tenta encontrar o Criador, mas o Criador está dentro do homem. O homem tem que simplesmente abrir o seu coração, a porta do seu pensamento, para o Criador entrar com o Ruha, com o sopro de vida, com a sua palavra, com o seu Dava. E quem pode romper as barreiras para o homem entender quem é o Criador? Só Yahushua. É só o Mehoshihai. É porque não há ninguém que fala Emet, não há ninguém que fala verdade nesta terra. Porque todos estão interessados em bens materiais. Todos estão bem interessados no ouro e na prata. O Yahushua não tem esse interesse. O reino de Yahushua não é esse reino desta terra. É um reino diferente, é um reino Nuruha, é um reino eterno, aonde está a Ur eterna, inacessível, a luz eterna, inacessível, e Al é Ur inacessível. Eu vou traduzir Ur para luz para vocês entenderem, e Al é luz inacessível. Eu tenho autoridade sobre as palavras, mas eu gosto de explicar o que são as palavras, para que eu não venha ter cunho idolátrico nos meus lábios. Eu tenho que explicar para aqueles que não entendem. Porque se eu falar muitas coisas aqui em línguas, não vai adiantar, não vai ter edificação para você, vai ter só para mim. Mas eu preciso que você seja edificado. É por isso que eu tenho que traduzir as palavras, entende? Eu tenho que traduzir para vocês as palavras. E as palavras do meu reino são simples. Eu tenho uma dicção simples, o meu vocabulário é muito simples. É muito simples, mas é o bastante para eu alcançar as regiões eternas. As regiões das alturas, as regiões de onde eu não vou mais a voltar aqui para passar por tudo isso que eu passei. Não, eu vou reinar. Mas haverá um tempo, haverá o fim de todas as coisas. Esse grande deserto que é o mundo, né? Que é o grande Egito, governado por um faraó, que já não tem mais, eu estou aqui. Eu que sou o governador dessa terra, dessa heredes. Quando eu falo aqui, eu estou governando. Eu estou falando aqui nesse vídeo, nesse celular, neste computador, mas eu estou reinando. Essa palavra minha, ela está atingindo as regiões celestiais. Aqui do meu lado existem seres espirituais ouvindo o que eu estou falando. E eles estão levando, eles estão escrevendo com caneta de ouro para levar para as regiões eternas. Lá no Shomayal, lá no trono de ouro, no trono de Urim. Essa palavra, ela vem aqui, ela se cumpre lá. As miríades, os principados, as potestades estão a me escutar. Eles estão tudo ouvindo o que eu estou falando. Eles estão ouvindo. Eles aprendem de mim.
É porque eu vim numa estatura menor que eles, mas eu vou chegar a ser o Todo-Poderoso Yahushua. Isso é um crescimento. A minha vida, ela é um crescimento. Eu vou subindo degrau por degrau. Não tem os degraus de Daud, eu estou subindo os degraus de Daud. Daud, muitas vezes, ele foi uma figura minha, de um grande guerreiro, que começou pequeno no campo. Ele atingiu uma estatura que derrubou um gigante, e ali ele reinou. Não é isso? E todo o sofrimento do Daud manifesta o sofrimento do Messias. Eu também tenho sofrimento. Eu tenho sofrimento nesta heretes. É porque nada vem assim, de mãos beijadas. As coisas, elas são conquistadas com esforço. Atingir o reino do Shumael tem que ter esforço. Você tem que entregar os seus pensamentos para o rim. Você tem que decidir a servir ao rim, tá? Eu desejo a todos um final de semana muito bom e um início de semana muito bom. Os dias para mim são todos iguais. Não há dia diferente para mim. O tempo para mim é um tempo só. Já estamos no ano 5.778. Estamos no sexto milênio. E eu já vim. A escritura, e algo sempre adianta os pensamentos do homem. Eu já vim. Eu já vim para cumprir o milênio. Estou cumprindo o milênio. Um dia para mim é como 1000 anos. 1000 anos para mim é como um dia. Não se prenda a datas. Tá? Não se prenda a datas. O rim não está preso no tempo. Não está preso. A palavra profética ela é diferente da palavra da ciência humana, da razão humana. E algo, ele pode fazer tudo diferente. E uma coisa eu estou fazendo. Eu estou abreviando os dias. Eu estou abreviando os dias. Então você não pode contar com o tempo da lei, com o tempo do seu raciocínio, com o tempo da escrita, não. Porque eu abreviei os dias. Eu faço abreviar os dias. Eu mudo o curso do eixo terrestre, do eixo da criação. Eu mudo os graus que determinam o tempo. E você fica confuso, tá? Vai pelo Uruha. Escuta o que Uruha diz. Uruha é a autoridade. Uruha, o rim, é a autoridade máxima. Desde Shumael até a Eretz, a Damar, as profundezas do abismo. Não há autoridade que não seja do Uruha. Uruha é a autoridade máxima. E eu vivo pelo Uruha. Eu sou servo do Uruha, o rim. Do Uruha e Yahu. Eu sou o servo. Eu vim para servir. E vim para servir você também, tá? Um grande abraço. Meu, de Yahushua. Um forte abraço de Yahushua. Sholem, tá? Salvação. Salvação são essas coisas. O pensamento eterno, tá? Não se prenda nas coisas pequenas dessa terra. Busca as coisas do alto. Buscai primeiro as coisas do reino de Yahu. E as demais coisas nunca te faltará. Tá bom? Não adianta você ter tudo. Mas se você não tem o reino de Yahu, não adianta. É trabalho perdido, tá? Um grande abraço para todos. Aminal, sim, assim seja.